Hebreus 12, verso 2, diz o seguinte: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Então a igreja pode sentar e nós vamos aplicar esse estudo para os irmãos. Até porque a igreja local, ela usa estudar mais a Bíblia do que ouvir sermões. O sermão é aquilo que todo mundo prega por aí e a igreja, no final da conta, não conhece a Bíblia. Sabe de algumas histórias da Bíblia. Agora, conhecer a Bíblia nos seus detalhes, aí está longe, muito longe. Crentes por aí com 20 anos de crente, a gente faz uma pergunta mais aprofundada um pouco e eles se perdem na resposta. Eles não têm conhecimento bíblico. Agora, conhecer as histórias, eles conhecem as histórias da Bíblia, porque é o que a maioria dos pregadores fazem, é pregar histórias. Histórias bíblicas são lindas, são maravilhosas. É muito bom pregar sermões. Agora, melhor é estudar o miolo da Bíblia. Então, nós lemos aqui em Hebreus, capítulo 12, verso 2, que diz que nós devemos olhar para Jesus. Analisando esta frase, o que é que nós teremos que tomar como lição? Primeiro, não devemos nos escandalizar com nada. Ah, pastor, mas tal coisa foi terrível. Foi. Agora que eu vou me escandalizar com isso, não. Eu não vou me escandalizar. Eu não vou querer resolver tal coisa que aconteceu. Eu não vou querer resolver isso, não. Por quê? Só tem um que pode resolver. É aquele que não tem falhas nenhuma. Aquele pode resolver. Agora, como é que uma pessoa falha vai resolver um problema de outra pessoa falha? Aí eu não estou muito ligado com essa coisa, não. Posso ver tudo quanto é de coisa errada no meio da igreja, quando eu digo igreja, não estou me referindo ao grupo eclesiástico da nossa comunidade. Eu estou me referindo à igreja de Cristo no mundo todo. Que a gente sabe de notícias, sabe dos escândalos que existem pelo mundo todo, no meio evangélico. Como existe também no meio de toda e qualquer sociedade, santa ou profana. Existe tudo no meio de todos. Agora que nada me abala. A gente deve permanecer como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre firme. É isso que a gente deve fazer. Porque se eu fosse olhar para determinados pastores da minha própria denominação, eu deixaria de ser pastor. Eu renunciaria ao cargo de pastor, ou o ofício. Que pastor não tem cargo, ele tem o ofício, né? É tanto que pastor não recebe salário, ele recebe honorários. Salário quem recebe é empregado de alguém. Eu não sou empregado da igreja. Não foi a igreja que me deu aqui um emprego. Não, foi Deus que me levantou para esta obra. E Deus não me tem como empregado dele. Ele me tem como filho amado. Ele disse a Davi: filho meu,
dá-me o teu coração. Então Jesus Cristo disse: eu já não vos chamo escravos, mas eu vos chamo amigo. Então nós não somos escravos ou servos de Jesus Cristo. Nós somos amigos. Isso foi ele que disse. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamarei amigos. Então nós somos amigos. Um amigo não pode ser escravo, um amigo é amigo. Então, olhai para Jesus. Aí a gente muitas vezes está fazendo o papel do ventilador. O que é que o ventilador faz? O tempo todo, olhando para o povo, o defeito de A, de B, de C, de F, de G, H, e o resultado é que a gente não vai ter o sucesso. Não vai ter. A gente vai esfriar na fé, a gente vai se condoer com a situação de alguém, vai achar que o líder, ele está fazendo acepção de pessoas, quando o pastor está dentro do equilíbrio de Deus. Quanta gente cobrou isso de Paulo, o apóstolo? Quanta gente cobrou dele? Mas ele disse: olha, eu sou o que sou pela graça de Deus. E o pastor que toma decisões precipitadas, ele está longe de ser pastor. Nem sabe usar o cajado, nem sabe usar a vara, porque tem o tempo certo para usar o cajado e tem o tempo certo para usar a vara. E quando o pastor não faz isso no tempo certo, ele estraga tudo. Ao invés dele edificar a igreja, ele acaba com a igreja. É por isso que muita gente pensa que qualquer pessoa pode ser pastor. Basta saber pregar. Sabe pregar? Sei. E é um bom pregador. Bota ele para ser pastor. Não é assim. Um evangelista, por exemplo, se entregar a uma igreja, a um evangelista, ele acaba com a igreja. O evangelista não tem o cajado, nem tem a vara. Ele é melhor do que o pastor no campo missionário, para ganhar almas, para pregar o evangelho. Ele faz isso muito melhor do que certos pastores. No campo missionário, ele é muito melhor do que o pastor. Agora, bota ele dentro de 4 paredes, para tomar conta de uma igreja por 1 ano, para ver em que vai chegar a igreja. Não vai dar certo, não. Missionário, para estar dentro de 4 paredes, apacentando uma igreja, não vai dar certo. Para isso, Deus levantou pastores, para apacentar o rebanho. Então, o pastor, não vai dar certo para o pastor, se ele for para o campo missionário. É o contrário. Ele não vai se dar bem, ele não vai ter sucesso. O evangelista, ou seja, o pastor, fazer um trabalho de evangelista, sair pelo mundo, de casa em casa, pregando o evangelho, ele pode fazer isso, porque qualquer crente faz, mas não com o sucesso de um evangelista nato. Um evangelista é levantado por Deus para esta obra de evangelização. O pastor não chega aos pés de um evangelista bom. Ele não chega. Então, por isso que nós devemos olhar para Cristo. Cada um reconhecer o lugar que Deus colocou ele para trabalhar para o Senhor. Se é um diácono, desempenhe sua função docente, seja presbítero docente. Não ultrapasse seus limites, porque você já vai se desmantelando.
Se for um presbítero regente, seja um presbítero regente. Não deixe que outro tome o seu lugar, porque Deus vai cobrar de você. E o missionário vai fazer a obra dele no campo missionário, junto com o evangelista. Os dois dão muito certo para trabalhar juntos. Agora não bota o pastor no meio deles dois, não. Não vamos colocar o pastor no meio deles dois, não, que vai dar errado. Eu já tenho essa experiência. São 40 anos praticamente de trabalho ministerial. Já frequentei muitas denominações. Já ouvi e vi muitos problemas no meio da igreja, porque um quer assumir o lugar do outro. Nunca pode dar certo. Mas vamos analisar esta frase: olhai para Jesus. Por quê? Ora, porque Jesus é o nosso exemplo. Ninguém tem o pastor da igreja como seu exemplo. Não. Por quê? O pastor da igreja é seu... Não. Nosso exemplo de vida é o Senhor Jesus Cristo. Vamos ver aqui em 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, verso 22. Verso 21 e 22. 1 Pedro capítulo 2, 21 e 22 diz o seguinte: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, escute agora, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Pronto, meus irmãos. Ninguém queira endeusar o pastor, não, da igreja. Lembrem-se que o pastor é um homem falho, limitado, tendente a qualquer tipo de paixão. Disse o Espírito Santo a Tiago, para Tiago escrever. Elias era um homem sujeito a todo e qualquer tipo de paixão, como vós outros, mas orou e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou de novo e Deus mandou a chuva. Então Elias era um homem semelhante a nós, sujeito a qualquer tipo de paixão. A palavra paixão aí é emoção. E as emoções muitas vezes tomam o lugar da perfeição. Vai agir por emoção, termina errando. Termina prejudicando a obra de Deus. Por isso que o pastor não pode agir por emoção. O pastor não pode agir por disse-me-disse. Ah, fulano disse, cicrano disse, porque eu ouvi dizer. Não. Ou age com prudência, com equilíbrio bíblico, ou então a igreja está na mão de quem não devia estar. Oi? Com emoção. Muito bem. A irmã está dizendo ali que a mulher não deve ser pastora, porque a mulher age muito por emoção, né? E até não vejo na Bíblia nenhum respaldo para uma mulher ser ordenada ao santo ministério da palavra como pastora. Não vejo respaldo para isso, né? Existem algumas emendas que alguém quer fazer como se fosse um remendo. Um remendo. É porque aqui tem umas mulheres que serviam a Deus na igreja fulana de tal. Sim, ela servia a Deus
junto com Paulo, junto com os apóstolos. Ela estava no meio dos apóstolos, sim. E o que é que quer dizer isso? Eu posso estar no meio de um bocado de policiais, fazendo um trabalho evangelístico lá dentro, ou pastoral, ou levando uma palavra de conselho. Vivo dentro de um batalhão de polícia, trabalhando ali em prol do crescimento espiritual de algumas pessoas ali que são militares. Alguém diria, o pastor é militar, porque ele vive no meio dos militares. Não, a Bíblia diz que tinha algumas mulheres que viviam no meio dos apóstolos, e que trabalhavam junto com os apóstolos. Aí eles emendam isso e diz, olha aí, está vendo? Então ela era uma apóstola. Aí já é uma emenda que não tem cabimento nenhum de se fazer isso, de se pensar isso. Não. Cita o nome de 2, 3 mulheres que trabalhavam juntas com os apóstolos, e aí diz, olha aí, está vendo? Ela era apóstola. Isso não leva a crer, não, que ela era apóstola, que era pastora. Não. No meio dos pastores tem muitas diaconisas. Diaconisas eu encontro na Bíblia. Evangelistas, mulheres evangelistas, missionárias eu encontro. Agora, pastor eu nunca encontrei, não. Nunca encontrei. Nem vou encontrar. 40 anos que eu estou estudando a Bíblia. Estudando. Não é lendo, não. É estudando. Nunca encontrei, não vou encontrar mais, não. Agora, o que é que vai acontecer com elas? Porque estão assumindo um cargo que não é dado por Deus. O que é que vai acontecer com elas? Só Deus sabe. Eu não vou julgar. Agora, uma coisa eu sei. É que não é um cargo dado por Deus. Pelo menos não tem claridade na Bíblia. Não tem claridade sobre isso. É obscuro. Isso aí é obscuro. Não tem claridade. Agora, parece que isso aqui foi assim. Não, tudo indica que foi dessa forma. Ao que eu vejo, no meu ponto de vista, esse negócio não funciona. Parece vir dizer o meu ponto de vista, pelo que eu entendo. Isso eu não trabalho dessa forma, não. Eu trabalho abrindo a Bíblia e mostrando o que eu estou dizendo. Agora, se eu não puder afirmar e mostrar na Bíblia, eu não prego. Eu não prego. O que eu vejo muita gente fazer com o livro de Apocalipse. Não sabe nem o que significa a palavra Apocalipse. Eu nunca vi esses que se dizem professores de Apocalipse, eu nunca vi eles falarem nem o que significa a palavra Apocalipse. Eu nunca ouvi eles dizerem o que significa isso. Sim. Não tem fundamento não. Aí parece, ouvi dizer, tudo indica, eu penso assim. Não funciona isso, não funciona. Eu tenho prazer de pregar e dizer à igreja, abram a Bíblia e leiam tal capítulo e tal versículo. Aí a igreja lê, aí contesta, ou seja, corresponde com o que eu terminei de pregar. Aí eu fico feliz com isso. Mas eu pregar um assunto que a igreja, onde é que está escrito isso, pastor? Não, irmão, não está escrito, mas pelo que eu entendo. Aí eu quero lá saber o que o senhor entende, pastor. Eu quero saber o que a Bíblia diz, o que está escrito na Bíblia. Agora o que o senhor entende, quero lá saber o que o senhor entende. Assim, o que qualquer pessoa entender é válido. Porque o senhor não é o melhor no meio da igreja. Aí o senhor diz, eu entendo assim. Aí o outro irmão se levanta e diz, não, mas eu entendo assim. Então, do jeito que eu tenho que respeitar o que o senhor está dizendo, que entende, eu tenho que respeitar o que os outros estão dizendo. E como vai ficar a igreja? Qual é a solidificação da palavra que a igreja vai acatar? Não, irmãos, eu não gosto dessas coisas, não. É bíblico? É de Deus.
Não, não é bíblico, então não é de Deus. Ou é do diabo ou é dos homens. Um dos dois. Pronto. E se for do diabo eu não aceito, e se for dos homens piorou. Não aceito também não. Vamos ver aqui a respeito do olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Então aqui diz, no capítulo de Hebreus, capítulo 12, nós lemos há pouco, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, qual era o gozo que estava proposto? Que gozo era este? Que Jesus teria, e já estava proposto. Que gozo era este? Era depois de tudo, quando ele morresse na cruz, que fosse sepultado e ressuscitasse ao terceiro dia, aí ele ia ver o resultado de toda aflição que ele passou. Em que resultou? O mundo todo sendo salvo por ele. Quando eu digo o mundo todo, eu estou me referindo nos 4 pontos do mundo, 4 pontos cardeais, de norte ao sul, leste ao oeste, vidas se entregando para ele e sendo salvas. O mundo é nesse sentido. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, não está dizendo que ele amou o mundo pessoal. Não, porque já começa logo dizendo que ele amou Jacó, mas aborreceu Esaú. Então ele não amou o mundo todo, bastava só esse versículo. Se ele amou o mundo, significa que ele amou todos os povos do mundo. Então, por que ele aborreceu Esaú? Já não é o mundo todo que ele está amando, no sentido pessoal. Agora, no sentido dos 4 pontos cardeais, sim, ele amou o mundo todo. De norte ao sul, leste ao oeste. Amou o mundo todo, mas no sentido geográfico. Onde tiver uma vida escolhida para a salvação, pode ser no fim do mundo. Ele vai buscar ela lá. Ele fez até uma conjectura. Uma conjectura. Onde estiver o cadáver, ali estará o abutre. Será que o abutre sabe onde tem um cadáver? Ele pode estar a 1000 metros de altura voando. Ele sabe muito bem onde é que está o cadáver ali para ele. Então os anjos, quando vier buscar a igreja, a Bíblia diz em conjectura que onde estiver o cadáver, ali está o abutre. Ou seja, com outras palavras, onde tiver um salvo, o anjo vai buscar ele lá no fim do mundo. Na beirinha do fim do mundo. Está ali? Tá. Não fica. Ele vai subir. Louvado seja Deus. Isso é uma conjectura.